Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, que amanheceu muito mais leve, em função dos bons ventos que estão sendo soprados a partir da Europa. Para começar, nós tivemos, no Reino Unido, uma vitória do Partido Trabalhista, das forças de centro-esquerda, de uma forma muito expressiva naquele país. E ontem, contrariando uma série de previsões, a extrema-direita foi fragorosamente derrotada, dando espaço ali a crescimento de forças de centro-esquerda, forças progressistas, forças humanistas. A festa na França foi muito grande porque contrasta, essa expectativa com o resultado que foi criado. As forças progressistas até ficaram muito surpreendidas com a força que eles nem imaginavam que teriam nesse processo para reverter uma vitória da extrema-direita. E na América Latina, nós, especificamente aqui no Brasil, tivemos um encontro da extrema-direita. Evidentemente, em função das duas derrotas, eles não entraram nesse assunto, porque era um assunto que deixaria todo mundo mais borocochô ainda. Essa gente que fica lutando contra seres invisíveis, situações fantasmagóricas que de fato não estão na pauta, não estão em vias de acontecer em nenhum lugar do mundo, mas para a cabeça dessas pessoas funciona sempre como uma válvula, de medo que impulsiona essas criaturas a ficarem cada vez mais virulentas por todos os cantos. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações muito curiosas ainda em função desse encontro da extrema-direita e contraste com o que está acontecendo na Europa em função dessas situações todas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça de seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos começar aqui, gente, com uma cena muito legal, Isso aqui é uma festa na Place de la République, lá em Paris, Uma festa maciçamente de jovens, Jovens que festejaram, a vitória dessas forças humanistas, Eles cantarolando aqui para cima e para baixo porque, de fato, era uma situação que estava deixando os humanistas na França muito preocupados, porque o discurso da extrema-direita lá na Europa tem algumas conexões com a extrema-direita aqui no Brasil. Lá eles têm um racismo mais exposto, mais claro, uma xenofobia, uma islamofobia, enfim. Eles têm ali uma ação concreta no sentido de reverter aquilo que está acontecendo no mundo. Ou seja, os países que sempre foram colonizadores, sempre realizaram uma ação imperialista em muitas colônias, destruíram muitas economias. E durante muito tempo foi acontecendo uma migração desses países para os países mais desenvolvidos. E hoje, muitas pessoas que têm ainda um conservadorismo muito profundo, enfim, eles não querem ver nenhum tipo de pessoa que seja diferente do seu povo, que eles chamam de povo originário, Então eles criam uma série de fantasmas, ao invés de combaterem aquilo que de fato está empobrecendo os povos desses países, que é a concentração de renda cada vez maior nas mãos de grupos poderosos. Gente, se o europeu todo ele colocar na ponta do lápis o que eles estão gastando com armamentos, com segurança, isso pelos fantasmas que são sempre jogados, projetados, vindo lá dos Estados Unidos, eles iriam perceber que se eles revertessem metade dessa grana, ao invés de ficar ali tentando fomentar a guerra contra a Rússia, entrando nessa história toda, eles se digladiando, ao invés de buscarem soluções diplomáticas, eles resolveriam todos os problemas sociais da Europa, ainda sobraria dinheiro para ajudar que países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, não tivessem as feridas abertas que têm, Então, isso foi uma coisa muito importante, e que, de um certo modo, esvazia aqui na América Latina o discurso que a extrema-direita está crescendo, que a extrema-direita ia ganhar na Inglaterra, que a extrema-direita ia ganhar na França, que vai ganhar nos Estados Unidos. Olha,
O jogo está sendo jogado, tá? Como eu tenho dito a vocês, enfim. E nenhuma dessas eleições tem forças que a gente possa caracterizar como forças de esquerda clássica, né? Forças que querem criar assim, países visceralmente socialistas, né? Não tem ninguém com esse tipo de percepção. Todo mundo quer transformação nos seus países, nas suas sociedades, mas que se tenha sociedades mais justas, sociedades com menos violência, com menos preconceito, com menos tensões e com mais felicidade, né? Aqui no Brasil, as pessoas da extrema-direita que foram nesse encontro aqui lá em Camboriú, elas se depararam com cenas como essas aqui, que até na Argentina estão criticando. Veja a entrada aqui daquele delinquente que eu tenho chamado de psicopata que se converteu em presidente da Argentina. Vamos lá. Vou até baixar o som aqui. Aí, de repente, a criatura surge balançando os braços, uma espécie de boneco do posto às avessas, né? Porque o boneco do posto faz aquele bracinho chamando, né? Ele tem os bracinhos aí do Milei, meio que mandando o povo ir embora, né? O engraçado é o seguinte, eu tenho certeza absoluta que não tinha uma pessoa lá nessa plateia que conseguiu entender alguma coisa que o Milei fez ou que ele falou. Lá na Argentina, as pessoas que lidam seriamente com a economia lá dizem que o Milei não entende nada de economia, que é um falastrão. Muitos chamam ele de psicopata mesmo, é um meliante, um delinquente, é o que tem sido a classificação comum dele lá, né, em relação a ele, né? E os resultados para a economia da Argentina, para o povo argentino, estão sendo catastróficos, né? Então, enfim, e ele fica fazendo essas palhaçadas o tempo todo circulando fora da Argentina, já está pegando muito mal, porque ele está muito mais fora da Argentina do que dentro da Argentina e só criando tumulto. Criou tumulto com a China, criou tumulto com o Brasil, criou tumulto com a Bolívia, criou tumulto com a Colômbia, criou tumulto com o México, enfim, com a Espanha, com a Bolívia, ou seja, o cara é um desmancha a rodinha, né? Aquele cara que chega, tá todo mundo conversando, daqui a pouco sai um para um lado, sai para o outro, enfim, é o desmancha a rodinha. E lá pelas tantas ele fez um discurso que eu acho que nem o Dudu Bananinha entendeu, ou se entendeu, fez-se de desentendido, né? Quando o Milei ele chega e diz o seguinte, que a política é distorcida em muitos lugares, né, sob pretexto de se defender a justiça social, acaba dando poder para filhos, né? E aí o Dudu Bananinha ficou ali com cara de poupança, para não dizer outra coisa, né? Disse aqui a figura do psicopata porteño. La justicia, que ellos llaman justicia social, han cometido las atrocidades más injustas. En nombre de la justicia han expropiado riqueza que costó generaciones construir. En nombre de la justicia han inventado mercados cautivos para empresarios amigos. En nombre de la justicia han violado una y otra vez los derechos fundamentales de la persona. En nombre de la justicia le han quitado a unos para darles a otros, que casualmente son sus hijos o sus amigos. Então, quer dizer, essas estruturas, né, estão dando poder a criaturas que casualmente são seus amigos ou são seus filhos, né? Aí o Dudu Bananinha, com cara de banana, aqui ficou escutando isso, né? Será que o Milei sabe que o Bolsonaro nunca trabalhou na vida dele? Ele, depois que entrou na política, ele colocou a primeira mulher dele na política, depois ele colocou o Carluxo na política, depois ele colocou o Flávio Bolsonaro na política, depois ele colocou o Dudu Bananinha na política, ou seja, e agora está colocando o filho 04 na política, enfim. O que o Milei poderia dizer disso, né? Se isso não é uma distorção? É alguém que viu que dentro do poder público pode-se arrumar tetas e quanto mais parentes você coloca para ficar sugando os leites dessas tetas, né? Mais você fica realizado, né? Então ele teve que escutar isso, né? Então se o Milei não sabe, é bom lembrar que o Bolsonaro quase criou um califado, né? E agora está colocando a Michelle também, que recebe grana de partido político. E aí é o seguinte, essa gente ganha muita grana. E eles têm invocado, o que foi uma tônica de quase todos os palestrantes que falaram nesse encontro da extrema-direita, o nome de Deus na história. Eles estão ali como os cavaleiros defensores de Deus. E para defender Deus,
eles dizem que existe uma coisa assombrando o planeta e assombrando todos nós, que é uma coisa chamada o comunismo. Seria muito mais crível se eles dissessem que o que ameaça o nosso país e está ameaçando o mundo é uma tribo de os abomináveis homens das neves das Arábias, assim, de Dubai, dos desertos, lá está cheio de... Esses lugares estão cheios de homens das neves, e esses homens das neves do deserto, eles vão tirar tudo de nós. Vão tirar Deus, vão tirar a família, vão destruir a pátria, vão destruir tudo. Os filhos vão casar homens com homens, mulheres com mulheres, enfim. Para essas criaturas, é esse o cenário que eles estão desenhando. Mas dá para acreditar nisso? Mas é muito mais fácil acreditar nessa fantasia que eu estou falando para vocês do que acreditar que o comunismo está invadindo algum lugar, que está cheio de comunistas, que nós temos um monte de comunistas no poder, que existem uma série de países comunistas tenebrosos e que essas pessoas querem transformar o Brasil em países comunistas tenebrosos. Bom, isso acaba engabelando muita gente. Eu vejo isso aqui no nosso portal. Muita gente comenta aqui, né? Ah, fora comunista, nós estamos atuando contra o comunismo, chora comunista que você vai ter que sair do Brasil. Enfim, coisas como essas toda hora a gente recebe aqui no nosso portal. No argentino tem essa coisa aqui. Bolsonaro é um perseguido político. Foi a frase que eles destacaram aqui para mostrar que o Milei realmente é um psicopata, não sabe o que está falando. Dona Michele, com essa história de novo de estar falando de Deus nesse encontro, né? E aí surge uma seguinte questão, gente. Tarcísio também, né? Todo mundo lá. Aí surge uma questão. Vocês podem ver aqui uma parte do clã Bolsonaro, todo mundo com a camisa escrito Deus e Família. Meu caso é o seguinte, o Flávio Bolsonaro sacou mais de 680 mil reais para quitar agora imóvel, junto com outras parcelas que ele já tinha sacado antes, né, em dinheiro, um imóvel que tinha um financiamento que estava se prolongando, ou se prolongaria por 27 anos. Então ele antecipou essa história. Essa gente que fala tanto em Deus, Bíblia, mas qual é a conexão deles com essa história toda? Eles têm alguma verdade nisso? Eles frequentam alguma igreja? Eles praticam algum mandamento cristão? Eles seguem a palavra de Jesus, se a gente for utilizar a imagem de Jesus, os mandamentos de Jesus. E, bom, se não considerarmos tudo isso e formos olhar para um lado mais pragmático, vocês acham que essa gente aqui, eles pegam 10% do que eles ganham para dar para alguma instituição religiosa? E se eles não fazem isso para alguma instituição religiosa, se eles separam alguma coisa para alguma caridade cristã? Ou é simplesmente um conjunto de vigaristas que se aproveitam da fé dos outros, vão em todas as marchas para Jesus, se ajoelham, dobram os joelhos, choram, enfim. E no final da história, só quem contribui para as agremiações religiosas são os fiéis que estão vendo ali aqueles garotos propaganda, mas são verdadeiras fraudes religiosas, né? Então, gente, eu até comentei aqui no nosso portal anterior, muita gente fez comentários sobre esse comentário, que essa gente não defende a família, essa gente não defende a pátria, essa gente não defende Deus, essa gente não defende absolutamente nada daquilo que eles dizem que defendem, né? Então é importante a gente fazer esse desmascaramento permanente, né? E nada como termos, às vezes, situações bem-humoradas como essa aqui do sensacionalista. Após quitar mansão de 6 milhões, Flávio Bolsonaro agora fará reforma. Tá cheia de rachadinha. Pois é, seu Flávio. A honestidade também é uma coisa que passa muito longe, né, do comportamento de vocês, né? Bom, eu vou ficando por aqui, gente, com essa nossa manhã que começou mais leve e ela promete que nós teremos mais levezas para a frente. Estarei aqui para conversar com vocês. Até lá. Tchau!